E agora vamos convidar nossa amiga Vânia, que vai dar aí a sua contribuição, está trazendo um case para nós. Eu quero, Vânia, inicialmente agradecê-la, tá, pela disponibilidade e fique à vontade. Obrigada, Rogério. Que responsabilidade, hein? Bom dia de novo, amigos. Esse trabalho que eu vou trazer, quando a Solange trouxe que nós temos que passar férias no trabalho, ele, em 20 e poucos anos de trabalho com contabilidade, é o trabalho que mais me gratifica, porque eu fui fazer contabilidade, uma coisa que me emociona falar nisso, porque eu fui criada dentro do comércio, e meu pai não teve oportunidade de estudar. Como ele não teve oportunidade de estudar, ele tinha muita dificuldade com os números, com a gestão da empresa, com tudo isso. E eu fui criada ali dentro, vendo aquela luta. Falei, eu vou fazer contabilidade, vou voltar e vou ajudar meu pai. Só que a vida não é assim, né? Eu fiz contabilidade, mas não voltei. E não ajudei. Né? Então, hoje, esse trabalho que nós estamos fazendo, cada cliente que eu vou fazer é como se eu estivesse fazendo para o meu pai. É como se eu estivesse pegando aquele cliente, pegando na mão dele e ajudando ele a realmente que a empresa dele não quebre, que ele tenha lucro. Né? Inclusive, a gente até está invertendo um pouco a nossa receita menos despesa e custo é igual a lucro. Vamos trabalhar o contrário. Receita menos lucro é igual a despesa. E vamos fazer com que essa despesa seja realmente minimizada, que ela seja trabalhada, que ela seja medida. E, para medir, a gente tem que conhecer. E, cada dia, a gente recebe uma manchete da nossa realidade hoje. Hoje mesmo eu recebi aqui da Reut, computador substitui 30 funcionários, faz não sei quantos lançamentos. Então, mas essa é uma dor nossa. Essa dor é nossa, é do contador, não é do nosso cliente. Essa dor é nossa. Então, e para o cliente, o que é que eu estou fazendo com ele? O que é que eu estou fazendo para ele? E aí, nessa luta, buscando isso, a Fernanda um dia chegou e falou, Vânia, agora me ligou um consultor perguntando de um cliente nosso se compensaria fazer o trabalho nele. Se era um cliente que compensava. E eu falei que compensa, que a única coisa que faltava nele era gestão. E aí eu fui lá conhecer o trabalho dele. E é um trabalho diferente, não é esse trabalho desse consultor que chega de terno, com a pastinha, faz um diagnóstico, monta umas planilhas e vai embora, não. Ele é de fábrica, ele vai para dentro da empresa, é na simplicidade. O trabalho é muito simples, é feito na simplicidade, é realmente entender a empresa, levantar o custo da empresa. E aí eu fiquei curiosa e falei, me dá o telefone dele. Ela me passou, eu mandei uma mensagem para ele, ele marcou comigo, chegou lá na Planeja umas 16 horas, e nós conversamos 4 horas aquele dia. E ele falou assim, você tem uma estrutura maravilhosa, você tem um espaço físico maravilhoso, parecia que eu estava entrando no escritório em Miami, mas você tem um respeito aqui na cidade, mas seu faturamento é muito pouco. Seu faturamento é ridículo. Né? Para toda essa estrutura, para tudo isso que você tem. Né? Você não vende seu trabalho, você não vende sua empresa, você está preocupado em fazer só contabilidade, em fazer guia, em fazer imposto, em fazer isso, e você não tem comercial. Ele foi assim, muito duro comigo. Eu saí dali, não dormi à noite. Falei, gente, que balançada, que laranjada foi essa? Né? E aí, no outro dia cedo, eu liguei. Ele fazia esse trabalho em 3 empresas em Palmas, e uma empresa começou junto comigo, é uma empresa de doces. Eu conheço a dona, estivemos juntos, em Sebrae, sendo homenageadas e tudo. Eu liguei para ela e falei, Adriana, eu quero só que você me valide. Né? Aí ela falou, Vânia, eu também não dormi na noite que eu fui. Né? A gente faturava 200 mil mês, e em um ano de trabalho, hoje a gente fatura 800 mil, com esse trabalho de gestão, de conhecer e tudo. E aí, eu chamei ele para fazer esse trabalho na Planeja, para fazer essa consultoria na Planeja.
né? Me fez uma proposta, eu aceitei, paguei e fomos fazer na Planerj. Só que, fazendo na Planerj, a Casa de Ferreira Espeto de Pau, começaram alguns clientes a procurar a gente, que um consultor financeiro estava procurando, que ele estava atrás. Eu sei que em janeiro, nós começamos esse trabalho em novembro, que eu conheci ele em novembro. Em janeiro, nós estávamos com 10 clientes fazendo esse trabalho. Clientes pequenos, na simplicidade, e com muitas dificuldades. Tivemos assim, uma adaptação. Hoje, assim, eu já mudei toda a forma de fazer esse trabalho do início, porque é um parceiro, é uma pessoa que eu tenho aprendido muito, mas também trabalha diferente da gente. Tivemos assim muitas dificuldades, não foi muito fácil, assim, não está sendo. Mas o resultado do trabalho está muito bom. Como todos vocês sabem, Palmas é uma cidade pequena, eu tenho uma empresa pequena e meus clientes são clientes pequenos. A gente tem ali 9 empresas do lucro real, a metade, a outra metade presumido, e o do simples. Nós trabalhamos muito com prestação de serviço. E o honorário, está muito difícil aumentar o honorário, está muito difícil negociar o honorário. O nosso trabalho ele foi muito barateado, ele está sendo muito, 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 assim, virou commodity, na verdade é essa. E aí, assim, o que eu posso fazer para aumentar meu ticket médio, vendendo para os mesmos clientes? Porque a minha possibilidade de aumentar cliente em Palmas não são muitas. É uma cidade pequena, é uma cidade que não tem, que vive do governo, né? E aí eu trouxe aqui o exemplo de uma das empresas, né, do trabalho que foi feito. Como que é esse trabalho? Ele já tinha um software que ele usa, chama Ergontech, né? E ele só faz esse trabalho nesse software. O Wilson só faz nesse software. Por quê? Ele trabalha nesse software há muito tempo, ele domina e ele cria fórmulas dentro dele. Então, a gente entra numa empresa, toda empresa já tem um software, mesmo pequeno, e ninguém quer trocar. É aquela dificuldade para trocar. Então, a primeira empresa, nós já tivemos não queria trocar. Falei, então, como que nós vamos fazer? Chamei essa empresa de software como parceira, a gente compra o software dele, fazemos o trabalho de implantação, analisamos 3 meses da empresa, alimentamos tudo, nós alimentamos, não é a empresa, nós alimentamos tudo no nosso software, e aí, quando acaba o serviço de 3 meses, o trabalho, que não ficaram em 3, que foram para 6, quando acaba, se o cliente quer ficar com o software, nós passamos para ele sem custo, né? Claro que está embutido no custo do trabalho. E passamos alimentado com a base de dados para ele só continuar trabalhando dali para frente e pagando as mensalidades. E também temos um segundo momento. Se nós fazemos esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, fazemos um esboço de um planejamento estratégico, mas muito simples, na simplicidade, e o cliente quer continuar, aí nós entramos com um percentual, nós conseguimos implantar de lucratividade para ele, aumentar o faturamento, aumentar a lucratividade, nós ficamos no segundo momento, ele paga em percentual em cima do ganho que ele teve. Então, hoje, nós estamos com 3 clientes já nesse segundo momento, né? Então, eu vou trazer aqui de um cliente pequeno, uma empresa de um cirurgião plástico, que tem uma empresa como a minha, assim, a empresa dele é linda, tem um piano na recepção, um elevador panorâmico transparente, mas o cara faturava muito pouco. E tem uma mídia, ele está na mídia, está em São Paulo direto, ele faz umas coisas lá que ninguém faz, ele é muito bom profissionalmente, mas com um faturamento pequeno. Nós fizemos um diagnóstico dele de janeiro a junho, né? E aí, esse era o faturamento dele. Eu preciso do meu óculos. Se você não enxerga, imagina agora. Está pequeno, né? Está ruim mesmo para ver. Mas, assim, aqui é só ilustrativo. Esse cliente ele tinha um faturamento médio de 216 mil nesses 6 meses. E aí o custo, e ele tem uma retirada de Prolabore muito grande, porque toda cirurgia, 50% é para ele, né? Ele já quer 50% da cirurgia, né? E a gente está conseguindo isso agora. Então, nós entendemos como retirada de lucro
o investimento também. Tudo que ele investiu, a gente entendeu nesse conceito como retirada de lucro. Né? Passa mais uma aí, por favor. E aí, prolabore, compra de máquina, pagamento de... Tudo isso nós entendemos para mostrar para ele que isso é uma retirada. É investimento, não é custo, não é despesa. Pode passar. Né? Aí ele tinha uma lucratividade boa, a lucratividade dele não é ruim, mas ele tinha um faturamento pequeno. Então, tinha lucratividade boa, mas um faturamento pequeno. Então, entendemos que ele tinha que aumentar o faturamento, né? Que a lucratividade estava boa, poderíamos aumentar a lucratividade, mas o foco era aumentar o faturamento. Passa mais uma, por favor. E aí, nesse trabalho, nessas fórmulas, a gente consegue ver cada procedimento, quanto que é o lucro dele em cada procedimento. É feita uma fórmula por procedimento, pega a despesa geral, joga junto na fórmula, e aí vamos focar o que ele tem lucro. Por exemplo, ele é cirurgião plástico e fazia botox. Ele tinha prejuízo no botox. Então, no planejamento estratégico, nós sugerimos para ele pegar um parceiro, uma dermatologista, que está até mais capacitado para fazer botox, e ganhar uma comissão dessa pessoa. Aí ele fez isso, conseguiu. Em julho, ele já tinha um parceiro que ele ganha 10% das clientes que ele indica para fazer o botox, a dermatologista paga 10%. Então, ele eliminou o botox, que dava prejuízo, e passou a ter uma receita livre. Né? Consulta dá um lucro pequeno, mas é interessante, porque é da consulta que gera a cirurgia. Então, não é o foco do lucro, não é na consulta. Né? E ele tem uns parceiros de estético dentro da clínica, que são parceiros que trabalham lá, pagam a comissão para ele, que nós renegociamos também todas essas comissões, conseguimos aumentar, diminuir o valor que ele pagava, porque ele não cobrava aluguel, ele não cobrava nada, conseguimos embutir todo esse custo e ele ainda ganhar uma comissão em cima. E o forte dele, que é a cirurgia, onde ele tem 80% do faturamento dele é a cirurgia. Então, qual que era a dificuldade de vender a cirurgia? O preço, que era caro. E aí, nós chamamos um parceiro, do Cielo, e conseguimos negociar para ele uma taxa muito boa. Ele dividia em 10 vezes, ele passou a dividir em 24, ganhando mais do que o que ele ganhava dividindo em 10. Né? Diminuindo taxas, diminuindo o custo. E aí, quando fechamos esse diagnóstico, nós fizemos esse planejamento para ele. A próxima, por favor. E aí focamos em reduzir a despesa em 20%, aumentar a venda em, no mínimo, 50%, e parcelamento em 24 vezes com taxa de juros menores. E a parceria de negócios com comissionamento. Só foi implantado isso para julho. Foram implantadas essas 4 sugestões, que eram... Tem outras. E aí eu vou trazer o resultado de julho. Campanha de julho após o diagnóstico e a implantação. Pode passar, Rogério. Em julho, ele aumentou o faturamento dele em 111%. A despesa também aumentou, claro, aumentou em 69%, porque foram implantadas muitas coisas. Ele conseguiu, aí anterior e atual, a questão da despesa. E pode passar o próximo. E aí ele manteve o lucro dele não aumentou, porque a despesa aumentou, mas ele teve um faturamento maior. Então, como o faturamento foi maior, o resultado foi maior. Né? Isso aí não precisa explicar aqui, pode passar. Eu estou explicando. Ah, tá. Eu trouxe só isso, é só ilustrativo. Como eu falei, é um trabalho assim, simples, é feito na simplicidade, e é feito por nós. Né? Eu precisei de uma funcionária, eu contratei uma pessoa para fazer esse trabalho, para alimentar o sistema. O Wilson, que é o parceiro, também alimenta. A Fernanda também aprendeu a usar o sistema, alimenta, ajuda. E nós estamos hoje fazendo esse trabalho
Pegamos 10 no início, não pegamos mais, o pessoal querendo, a gente não tinha condições de pegar. Agora nós mudamos muita coisa, pegamos o cliente que agora, os 2 últimos, eu não faço isso para trás, eu peguei começar em junho, vamos começar 1º de agosto, eu vou fazer o mês de agosto atual. Porque fazer para trás fica coisa que não é lançada, a gente não consegue lançar tudo. Então, mas agora nós estamos fazendo diferente, né? Já tivemos muito problema com esse parceiro, porque ele é diferente da gente. Nós somos mais assim, o número, tem que ser certinho, tem que ser, né, a diferença entre DRE financeiro e DRE econômica, né, o imposto, foi difícil ele entender. Se o cliente não pagou o imposto, mas tem que entrar no custo, porque o imposto é devido, ele não, mas tem que ser o pago, porque o dinheiro tem que sobrar no caixa. Mas assim, gente, os clientes que já fizeram, que estão usando o sistema, se eles entrarem agora e está atualizado, ele sabe quanto foi o lucro dele hoje, quanto foi em cada produto. Na hora de vender esse produto aqui, o Ricardo, que é a pessoa que vende, que é a pessoa que faz o cálculo para o cliente, ele faz um simulador dentro do sistema. Esse simulador, se eu vender essa cirurgia, portanto, e dividir em 24, eu vou ter esse lucro. Ele já sabe quanto que vai ser o lucro dele, se compensa ou não compensa, né? Aí entusiasmamos, né, nesse início, e esse sistema, ele não é um sistema, ele é para o varejo, ele não era um sistema para a empresa de serviço. E também não é via web. Aí entramos em contato com o dono do sistema, que é em Londrina, e aí pagamos já 50%, ele tá adaptando esse sistema via web, ele já tem via web. Isso o Ergontech, pode olhar aí, ele tem via web e tem sem ser web. Né? Então, nós estamos desenvolvendo um para nós, via web, ele está desenvolvendo para a gente, o sistema é dele, a manutenção vai ser dele, mas ele está desenvolvendo para empresas médicas, que é nosso foco, onde já vai ter desde o agendamento, vai fazer a DMED, vai fazer tudo, que o cliente vai precisar usar só ele. E a contabilidade vai ficar pronta, porque também integra para o domínio. Então, nós estamos trabalhando isso desde janeiro. Em janeiro, nós faturamos com esse trabalho mais do que o faturamento da Planege, né? Do que o recorrente, claro que não para receber em janeiro, mas nós vendemos em janeiro esse trabalho, esse cliente, que é um cliente pequeno, tudo, nós cobramos R$30 mil, e eles pagam. E para pagar R$30 mil de contabilidade, para pagar um salário e meio que ele me paga de contabilidade, ele acha caro. E isso aqui ele paga sem achar caro, porque isso ele vê o resultado, isso agrega valor para ele, e a contabilidade, infelizmente, não agrega. Então, assim, eu fui breve, porque passei o tempo, estou à disposição, é bem na simplicidade mesmo. Né? Nós estamos muito entusiasmados, estamos mudando muita coisa. Os clientes, nós não procuramos esses clientes. O que fez falou para o outro procurou. Nós não vendemos esse trabalho ainda. Não fizemos marketing, não está em Instagram, não está em lugar nenhum, até porque a gente queria ter essa segurança para poder divulgar. Né? E assim, é bem embrionário, aprendendo todo dia. Já passei a trabalhar muito mais, com prazer, mas passei a trabalhar, eu estava meio que na zona de conforto. Né? Eu não trabalho ali na parte, mas eu que vendo. Né? A parte de venda é comigo, a parte de acompanhamento. Nós criamos um comitê gestor para cada empresa dessa. Nós fazemos, no início, uma reunião com a equipe, para poder envolver a equipe, para eles entenderem por que eles precisam alimentar, a importância. E outra coisa, uma exigência também, que o cliente é 100% contábil, que tudo dele, toda a receita, né? Não dá para a gente convencer ele que, com esse trabalho, compensa ele tributar tudo, e diminuir a despesa, que ele vai ter um lucro melhor e trabalhar com tranquilidade. Então... Vânia, oi. Antes que alguém se manifeste, eu quero ser o primeiro a agendar a visita para ir lá aprender, tá? Tá bom? Antes que alguém levante a mão, eu vou lá, então pode pôr na agenda lá, Vector é a primeira aí. Está à minha disposição. Gente, era isso. A minha dúvida é o seguinte: a pessoa que você teve que contratar fica dentro da empresa ou ela só... Fica na Planege.
Fica na Planej. Ela vai na empresa já no segundo momento, porque quando começa, apresenta o diagnóstico, aí o cliente, aí nós primeiro é implantado na Planej. Nós que alimentamos tudo, porque na empresa não funciona, eles não alimentam. Esse segundo momento, os que já concluíram, estão tendo dificuldade para continuar a alimentação. O Wilson entra diariamente em todos eles para acompanhar, para ver. Então, essa pessoa, hoje, ela vai lá na empresa ajudar. Né? A gente percebe que não estão lançando, aí ela vai e passa uma manhã, ela vai na empresa. Mas o trabalho, nós começamos a fazer na empresa, não funciona. Para funcionar, para ter agilidade, nós temos que alimentar tudo. Não adianta passar para a empresa alimentar. Porque nós tivemos essa dificuldade na implantação do homem, na implantação do Conta Azul, da Nibo, porque nós fizemos um investimento enorme no cliente e muita dificuldade para a informação vir, para eles alimentarem. Nós estamos tendo muita dificuldade com isso. Eu não sei se alguém aqui trabalha assim, mas o foco também é da gente construir uma gestão para o cliente, porque às vezes o cliente ele sabe fazer cirurgia, mas questão administrativa ele não está ligado a isso. É isso que nós vendemos, assim, até na proposta está, tem a empresa na palma da sua mão, importe em fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, o resto deixe conosco. E aí o que surgiu também? Desses clientes, 4 nós já estamos fazendo o financeiro deles lá na Planej. Nós implementamos um departamento financeiro e nós estamos fazendo o financeiro deles, fica mais barato para eles. E para a gente, assim, o custo é muito menor do que fazer contabilidade. Não que eu vá deixar a contabilidade. E só faço isso para os nossos clientes. Já fomos procurados para quem não é cliente para fazer esse trabalho e nós não estamos fazendo por enquanto. A gente não tem condições de fazer. Oi, Azias. Vânia, você comentou que a receita deles aumentou em 100 e poucos %, né? Qual foi a estratégia? A estratégia maior aí foi parcelar as cirurgias em 24 vezes. Pelo Visa é recorrente. Não sei se vocês conhecem, é recorrente, porque não é aquela coisa que você paga no cartão, já usa teu limite, já tira e você paga, não. Manda um link, nós temos um convênio lá com a Cielo, com a Visa, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Ele vende, mas é recorrente, cada mês é descontado do cliente, não pega o valor todo do limite dele, né? E também, como faz regime de caixa, a tributação também é mensal, que ele paga. Então, e a taxa bem atrativa. Então, foi basicamente isso, foi parcelar a cirurgia em 24 vezes. Essa foi a que deu o maior impacto. Pessoal, vê só o potencial que nós temos hoje dentro das nossas empresas. Tá? Qual é a realidade das micro e pequenas empresas hoje no Brasil? Por que é que elas quebram tanto? Por que é que a estatística do SEBRAE é tão avassaladora em relação ao fechamento de pequenas empresas? Porque falta o quê? Gestão. Agora eu pergunto aos senhores, existe um profissional que conheça mais a fundo a realidade, o financeiro, a tributação dessas empresas do que nós, profissionais da contabilidade? Então, o exemplo aqui de Vânia, que está aproveitando esse nicho de mercado, o que é fazer na realidade? A gente também começou um trabalho desse lá, Vânia, e que a gente está levando para o camarada, pelo menos, é impressionante, mas ele não consegue fazer nem a conciliação bancária dele. Isso é a grande maioria das empresas. Então, o que é que a gente faz lá? A gente está começando um projeto também parecido com esse, Vânia, que a gente disponibiliza o colaborador para que ele acompanhe esse cliente por 30, 40, 60 dias, e daí em diante, ele vai caminhar sozinho. Então, é só a gente ter uma perspectiva diante de todas essas novidades que estão vindo por aí na nossa profissão, de bancos se aliando a startups, a contabilizeiros da vida aí, para enfrentar o nosso mercado, nós também precisamos abrir novos mercados, ver novas perspectivas de negócio. E está aí. É só você enxergar isso.
Contador sabe fazer financeiro com qualidade, muito mais do que um consultor que às vezes é um cara formado em administração, não querendo, de forma nenhuma aqui, tirar os méritos de qualquer profissão. Mas nós sabemos toda a engenharia de dentro da empresa. Qual o grande problema das empresas hoje? Questões tributárias, a gente domina isso com toda a maestria, tá? Então, eu quero agradecer, Vânia, pela disponibilidade, tá? E aí, está vendo novas perspectivas, eu creio que, como o Marcelo falou ali, está virando commodity, e é verdade, está virando commodity, que nós fazemos da forma tradicional, e aí é ver para frente. Querida.